Olá, irmãos adventistas, reformistas e naturistas. Estamos aqui novamente para abordar um novo tema no Guia de Estudo número 5, com relação a reavivamento e reforma. Hoje abordaremos o assunto a reforma na santificação do sábado. Quero ler um texto para os irmãos em Ezequiel 20:20, que diz assim: E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Na primeira pergunta, que homem no passado lutou muito para restaurar o santo dia do sábado? E como ele promoveu aquela reforma? Então, o homem aqui perguntado se refere ao reformador e reparador de brechas e restaurador de veredas antigas, que é Neemias. Um homem que teve a oportunidade e o privilégio e não desperdiçou com relação à reforma do sábado. E o que foi que ele promoveu para que ficasse em ordem essa questão, que é uma questão muito importante, tanto para aquela época como para a nossa época nos últimos dias? Ele fez o seguinte: ele percebeu que os comerciantes estavam fazendo negócio no dia de sábado dentro de Jerusalém. E os judeus, esquecendo-se da lei de Deus, estavam comprando, fazendo também negócio. E para que a reforma dele tivesse resultado, ele teve que entrar em ação juntamente com seus companheiros. Esdra também, uma pessoa muito importante que desempenhou o papel na reforma de Jerusalém, executaram firmemente e ousadamente, e usando até mesmo as próprias forças, coibindo esses comerciantes de não mais praticarem comércio no dia de sábado. Juntamente com esses comerciantes, tinha pessoas que foram destacadas na Bíblia, como Tobias, Sambalate e também Gesem. Esses homens eram opositores dessa obra, e Neemias teve que enfrentar duramente esses homens. Não bastasse isso, os comerciantes, colocados para fora, fechado as portas do muro, eles ficaram em volta do muro para o lado de fora, tentando querer fazer comércio desse jeito. E Neemias não se contentou com isso, foi lá e contendeu com ele e disse para eles: nem aqui eu quero vocês, para fora de todo o espaço em volta de Jerusalém, para que nenhum de nós venha cometer tal negligência. E assim foi feito, afastado todos aqueles que estavam também para o lado de fora, impedindo assim a transgressão do sábado. Passamos então para a segunda pergunta: como se portarão os reformadores do sábado em nossos dias? Então agora pegou para o nosso lado, irmãos. Vamos ver em Isaías 58, 12 e 13. Lá fala que reparadores e brechas teriam que se aparecer nos últimos dias para restaurar todas as coisas. Porque Jesus está lá retido no templo. Até o quê? Até a restauração de todas as coisas. Então, todas as mensagens que temos estudado nesses últimos dias, com relação à mensagem do terceiro anjo, vem falando para nós que nós devemos colocar não só na nossa casa em ordem, nossos filhos, mas também a igreja. Mas também no dia do sábado, esse dia tem que ser colocado em ordem também. E o que nós temos visto em nossos dias? Vamos fazer a leitura aqui e os irmãos vão meditar melhor. Diz aqui no segundo Testemunho Seleto Mundial, página 185, diz que cumpre guardar palavras e pensamentos. Os que discutem assuntos de negócio e fazem planos no sábado são considerados por Deus como se empenhasse em reais transações de negócio. Para santificar o sábado, não devemos sequer permitir que nossa mente se detenham em coisas de caráter secular. Então, irmãos, temos visto
dentro de nossas igrejas nesses últimos dias, que nossos cultos têm sido negligenciados muitas vezes por esses tipos de conversas. Muitas vezes durante o culto, muitas vezes após o culto e durante o sábado. O povo adventista, reformista, esnaturista tiveram um costume muito antigo que, ao terminar os cultos de escola sabatina, muitas vezes eles se ajuntavam para realizar o almoço após o culto. E esse almoço, de muito bom grado, oferecido para os irmãos, tem sido muitas vezes motivo de se transgredir o sábado. De que forma? Nós, por termos nossas atividades durante a semana, em nossos labores diários, muitas vezes nós não temos tido contato com os irmãos durante a semana, e muitas vezes até por falta de ter culto de quarta e domingo. Aí o que acontece? Chega no sábado, que a gente se encontra, o que acontece? As pessoas querem conversar, falar de assuntos que ocorreram durante a semana, dos planos que tem para ser feito, e tudo isso tem sido palco de transgressão do sábado. Tenho visto isso, e isso é uma coisa que tem que ser corrigida imediatamente, tanto no nosso meio quanto no meio adventista e também reformista. E eu tenho certeza que os irmãos vão concordar com o que eu estou falando. Isso serve como uma advertência, porque estamos falando justamente dessa reforma que precisa ser feita urgentemente, porque Deus não pode atuar num povo que ainda transgride a lei de Deus. Ainda na continuação do texto do segundo testemunho seleto mundial, diz assim: o domingo é geralmente tornado um dia de festa e de busca de prazer. Mas o Senhor quer que seu povo dê ao mundo exemplo mais elevado e santo. No sábado deve haver uma solene consagração da família de Deus. O mandamento inclui todos quantos se encontram dentro de nossas portas. Todos os moradores da casa devem pôr de parte suas ocupações seculares e empregar as horas sagradas em devoção. Unam-se todos para honrar a Deus em um culto deleitoso em seu santo dia. Então temos aqui o testemunho claramente declarado para nós aqui, a forma com que os cristãos de hoje têm que se portar. Terceira pergunta: quando deve ficar pronto toda a preparação para o Santo Sábado? Vou ler aqui para os irmãos, já adiantando que nós sabemos quando deve ficar pronto, na sexta-feira. Nós bem sabemos disso e vamos provar aqui pelos testemunhos, que é bem conhecido por nós. E se é na sexta-feira, o que é que deve ser feito na sexta-feira? Resumidamente, aquilo que será necessário para nós não fazermos no sábado, que seria uma roupa em ordem, um sapato em ordem, uma comida em ordem, né? Coisas que trariam uma necessidade para ser feita no sábado. Então, Deus já deixou a sexta-feira para que não transgredíssemos então o sábado. O que não deve ser feito no sábado? Então nós vamos ver aqui, lendo o texto, o que não deve ser feito. Tem aqui um botão para colocar na camisa, faltou aqui um alimento, vamos terminar de fazer ele, alguma coisa que tem que ser feita. Então nada disso deve ser feito no dia do sábado. Vamos aqui acompanhar a leitura que vem aqui no sexto testemunho para a igreja 355-356, onde diz: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozida o que houver para cozer, o alimento, e deixar também, aqui o testemunho fala, os sapatos prontos para o uso. É possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra.
O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem em divertimentos de qualquer outros, ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho material e façamos desaparecer os jornais seculares. Os pais devem explicar aos filhos esse procedimento e induzi-los a ajudá-lo na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Também aqui no segundo texto dessa mesma passagem, fala que quem é funcionário de uma empresa e depende de estar ali todo dia naquele horário e sair naquele horário, diz que na sexta-feira nós devemos entrar em acordo, se possível, com os nossos patrões, para que nós sejamos liberados mais cedo, para que haja tempo para nós chegarmos em casa e dar tempo de preparar o que faltaria a ser preparado. Então, para quem trabalha fora, tem que ter essa preocupação. O ideal de Deus é que o povo de Deus seja livre, tendo seu próprio negócio. Assim, ficaria muito mais fácil nessa questão da reforma do sábado. Mas sabemos que nem tudo é possível na vida da gente. Vamos passar para a quarta pergunta. O que faremos se alguma pequenina coisa deixou de ser feita na preparação para o sábado? Então, o que nós faremos? Não faremos. Se ficou faltando alguma coisinha, deixa passar o sábado e aí você termina de fazer. Infelizmente, se faltou alguma coisa, talvez por negligência, talvez não. Mas se foi por negligência, vai ter que deixar para depois. Temos aqui um exemplo na Bíblia. Em Lucas e Marcos, os textos da Bíblia falam que as mulheres que foram preparar as especiarias, os perfumes, para o preparo do corpo de Jesus, elas foram antes do sábado, chegar ao sábado. A Bíblia foi bem clara, no dia da preparação. E aí, passado o dia da preparação, passado o sábado, elas descansando no sábado, passando o sábado, o que aconteceu? Elas foram lá para poder fazer o trabalho de sepultamento de Jesus. Só que elas chegaram lá e não encontraram mais Jesus, porque ele já tinha ressuscitado, graças a Deus. E aí, a Bíblia só serve então com esses textos de testemunho para a gente que elas respeitavam também o mandamento. Passamos então agora para a segunda parte da quarta pergunta. Quando começa a preparação para o sábado? Ora, a resposta que eu tenho aqui está em Sexto Testemunho para a Igreja 354, vai dizer para a gente aqui a resposta. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. É aí que deve começar a preparação para o sábado. Durante toda a semana, compete aos pais lembrar que seu lar precisa ser uma escola em que os filhos sejam preparados para o céu. Sejam justas as suas palavras. Nenhuma palavra que os filhos não possam ouvir deverá proceder de seus lábios. Seja o espírito mantido livre de toda irritação. Durante a semana, os pais devem proceder como estando na presença de Deus, que lhes deu os filhos para serem educados para Ele. Então, está respondida aqui a pergunta que nós fizemos, né? Quando é que começa a preparação para o sábado? Vamos então para a última pergunta, de número 5, dizendo: em que ponto especialmente necessita-se de uma reforma? E quando deve toda a família se reunir, antes do sol entrar ou depois? E se o pai e a mãe nem sabem onde os filhos estão? Como é que fica a situação? Então, vamos ater aqui ao texto do Espírito de Profecia, onde diz aqui no Sexto Testemunho 356 para a igreja. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico deve desembaraçar-se
de todos os negócios seculares. Deus colocou o sábado ao final dos 6 dias de trabalho, para que o homem nele se detenha e considere o que lucrou durante toda a semana finda em preparativos para aquele reino de pureza, onde nenhum transgressor será admitido. Devemos a cada sábado fazer um balanço, para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Então, nesse ponto especialmente, deve-se fazer o quê? Uma preparação, uma reforma, para que as coisas possam ir bem para a gente, para que as coisas possam ser lucrativas para a gente. Aqui a nota fala que pode ser trazido um prejuízo espiritual, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Transgredir o sábado traz um prejuízo espiritual. E também a família deve se reunir antes do sol entrar, lógico que a gente já aprendeu isso e devemos permanecer nessa ideia, nessa mensagem, nessa ordem de Deus. E se o pai e a mãe não sabem onde os filhos estão, se eles são de menores, realmente deveriam saber. Se eles são de maiores, já têm sua vida própria, muitas vezes eles já têm as suas responsabilidades e não querem, muitas vezes, compromisso com a verdade, o que os pais vão poder fazer se os filhos não querem saber? Então, muitas vezes, os pais sofrem por isso. Se os pais não sabem onde estão, muitas vezes é porque houve também negligência da parte dos pais. Isso não pode ser negado. Mas se o filho já cresceu, teve a idade de responsabilidade e não quer seguir a religião, a verdade, os pais não vão poder fazer nada a não ser orar por eles, interceder por eles para que Deus tenha misericórdia. Isso é o que eu estou pensando aqui e falando, não que esteja escrito aqui no testemunho. Então, finalizamos aqui essa parte dos estudos com relação à reforma do Santo Sábado. Esse tema do guia de estudo número 5 vai ter continuação nas perguntas posteriores, 6ª, 7ª, 8ª e assim por diante, por outro irmão que será feito. Então, os irmãos continuem ligados que será ainda exposto a continuação desse estudo. Então, da qual eu fiz parte, eu agradeço a Deus e que Deus nos abençoe e nós possamos realmente levar a sério. Assim como Neemias fez, que nem trazer e carregar carga no dia do sábado era admitido ali dentro de Jerusalém. Assim nós possamos fazer na casa de Deus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar então no estudo já da lição de número 5, Reforma na Santificação do Sábado. Vamos agora à pergunta de número 6, que diz assim: por que é muito importante levantar mais cedo no sábado? Temos o texto bíblico em Provérbios, capítulo 15, verso 19. Diz assim: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O texto então do sexto testemunho, na continuação, na página 357, diz assim: não devemos perder as preciosas horas do sábado acordando tarde. No sábado, a família deve se levantar cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família tenha sentimentos impróprios para esse dia. Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo e sua aproximação será um motivo de desagrado em vez de regozijo para a família. Vemos então nesse texto como que a mensageira do Senhor se preocupa com os mínimos detalhes e falando justamente de como que o sábado deve ser passado em família. Aqui nos mostra também, não só para o início do sábado, ao pôr do sol da sexta,
mas o sábado de manhã, ao despertar, também essa preocupação de não haver agitação que não deve ter lugar nesse dia. Um dia que deve ser principalmente de relacionamento íntimo com Deus, bem como os nossos familiares, que não vem, então, como Ellen White fala aqui, ser profanado esse dia de maneira que haja impaciência, precipitação e coisas do gênero. Devemos nos precaver em relação a tudo isso. Vamos passar para a pergunta de número 7 agora, que diz assim: que aspectos temos que considerar com relação à alimentação e o preparo da comida para o sábado? Temos o texto bíblico de Êxodo, que traz então no capítulo 16 uma narrativa muito importante nesse aspecto, que nos ajuda a criar então um princípio. Diz assim: aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobejar guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então aqui é estabelecido o princípio, dos preparativos serem efetuados até a sexta-feira, no sábado não ter esse tipo de trabalho de cozimento e outros tipos de preparo. Deus, então, com o antigo Israel, realizava inclusive um milagre, enquanto que nos outros dias não podia deixar sobrar para o dia seguinte. Na sexta-feira era dada a porção em dobro para fazer os preparativos para o sábado, e no sábado não aparecia o maná então no campo. Eles, inclusive em sua incredulidade, foram procurar, aqui diz o último texto, saíram e não acharam. Deus não enviou no sábado, mas enviou porção dobrada na sexta. Vamos então agora ao texto do Espírito de Profecia, que nos auxiliará em certos detalhes. Um texto do Sexto Testemunho para a Igreja, página 357, diz assim: no sábado não devemos aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples e devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem ser apreciadas, por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio. Por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Embora devemos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Eu acho muito interessante esse texto que Ellen White trabalha em ambas questões importantes nesse assunto, que é, por um lado, a menor quantidade, não acrescentar maior variedade de alimento para o sábado, não há essa necessidade. Pode ser um alimento mais simples, de maneira que a digestão não venha entorpecer a mente nesse dia, mas que tenha clareza.
Por outro lado, não quer dizer que o sábado deve ser passado como um dia qualquer. Deve, então, principalmente em família, ser passado como um dia extremamente especial. E ainda que preparado, então, um alimento simples, que seja um prato diferente para esse dia, um prato que venha a ser atraente, apetitoso para todos. Aqui fala, então, também da diferença de cozinhar, né? E de aquecer também o alimento, que coloca aqui essa distinção e que convém aquecer o alimento preparado no dia anterior, principalmente em dias frios, ela coloca aqui. Pergunta de número 8 nos traz mais alguns detalhes e temos também um texto bíblico em Lucas, muito importante. Diz assim a 8ª pergunta: é pecado cuidar dos doentes e sofredores no dia de sábado? E o que deve ser evitado? Aqui em Lucas 6, versos 6 a 11, nos diz assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, falando de Cristo, né? E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aqui, então, Cristo, longe de anular a guarda do sábado, ele está colocando ela no devido lugar, como nós podemos notar na naturalidade do texto, onde ele questiona qual seria o problema de estar fazendo bem neste dia. Vamos agora ler o texto, primeiramente do primeiro Testemunho Seleto, aliás, do volume 2 do Testemunho Seleto, página 184. A misericórdia divina deu direção para que os doentes e sofredores fossem cuidados. O trabalho exigido para lhes prover conforto é um trabalho de necessidade e não violação do sábado, mas todo serviço desnecessário deve ser evitado. Então aqui há essa distinção, ainda que os doentes, os sofredores devam receber cuidado nesse dia mesmo do sábado, não deve ser deixado certos serviços para o sábado, que são os necessários, que podem ser adiantados ou adiados para depois do sábado. Diz o 7º Testemunho para a Igreja, página 106 também: muitas vezes médicos e enfermeiros são chamados durante o sábado para atender ao enfermo, e algumas vezes é impossível dispor de tempo para repouso e assistência aos cultos devocionais. As necessidades da humanidade sofredora não devem jamais ser negligenciadas. Por seu exemplo, o Salvador nos mostrou que é correto aliviar os sofrimentos no sábado. O trabalho desnecessário, porém, tal como tratamentos usuais e operações que possam ser adiados, devem sê-lo. Faça-se com que os pacientes compreendam que os médicos e auxiliares precisam de um dia de repouso. Então aqui é muito abrangente, né? Explica muito bem esse texto. E de fato, aqui ele onde coloca o trabalho do médico e enfermeiro. É um trabalho de servir, de sacrificar o tempo constantemente. E muitas vezes eles não vão ter condição de ter o mesmo tempo que outra pessoa no dia de sábado. Por outro lado, também os pacientes devem compreender, aqui fala, que os médicos e auxiliares precisam também de repouso. Deve ser respeitado isso, de maneira que certas coisas podem ser adiadas
que o sejam, até que passe então o dia do sábado. A 9ª pergunta nos diz assim: como pode ser aproveitado o restante do dia do sábado? O que acontece caso o tempo não seja aproveitado? Temos o texto de Provérbios agora, 14:26. Nos diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Vamos fazer uma leitura aqui bastante descritiva da pena de Ellen White, do 6º Testemunho para a Igreja 358 e 359. Então, fala assim o primeiro parágrafo: a escola sabatina e o culto divino ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Os pais deverão passar boa parte desse tempo com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são deixados à vontade, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonados a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou ocupar-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada. Então, a primeira parte da pergunta fala como pode ser aproveitado o restante do dia de sábado. Nós vamos ler mais orientações do Espírito de Profecia em relação a isso, de como pode ser aproveitado. A segunda parte, que diz o que acontece caso o tempo não seja aproveitado, vem falando justamente dos pais que não dedicam tempo aos filhos no dia de sábado, são deixados por conta própria e acabam transgredindo o sábado dessa maneira. E também diz que perde na mente infantil a importância sagrada que esse dia tem. Os pais então devem ter esse cuidado de dedicarem tempo para os filhos. E como foi dito, a parte da manhã é preenchida com as reuniões da igreja, mas tem bastante tempo ainda depois disso. Aqui então o seguinte parágrafo diz: quando faz bom tempo, os pais devem sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado, descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus, contem-lhes que a terra, quando ele a fez, era bela e sem pecado. Cada flor, arbusto e árvore correspondia ao propósito divino. Tudo sobre o que o homem pousava o olhar o deleitava, sugerindo-lhe pensamentos do amor divino. Todos os sons eram harmônicos e em consonância com a voz de Deus. Mostra-lhes que foi o pecado que manchou essa obra perfeita, que os espinhos, cardos, aflição, dor e morte são resultado da desobediência a Deus. Expliquem-lhes também que, apesar da maldição do pecado, a terra ainda revela a bondade divina. As campinas verdejantes, as árvores altaneiras, o alegre sol, as nuvens, o orvalho, o silêncio da noite, a magnificência do céu estrelado e a beleza da lua dão testemunho do Criador. Não cai do céu uma só gota de chuva, nenhum raio de luz incide sobre este mundo ingrato, sem testificar da longanimidade do amor de Deus. Então, através desse trabalho com as crianças na natureza, se falará tanto do amor de Deus como da entrada do pecado que é manifestado nos cardos, nos espinhos, que não fazem parte do projeto original de Deus. É importante destacar isso. A natureza hoje, em sua forma atual, não corresponde plenamente ao propósito de Deus, mas ainda guarda muito da glória que foi manifestada no Éden. Assim como nós, como seres humanos, também carregamos a imagem de Deus até hoje, ainda que muito desfigurada, obliterada, mas ainda assim temos lampejos dessa iluminação.
O último parágrafo nos diz ainda: falemos aos nossos filhos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir para eles a doce história de Belém, mostrando-lhes como Jesus foi filho obediente aos pais, como foi jovem, fiel e diligente, ajudando a prover o sustento da família. Desse modo, podemos lhes dar a entender também que o Salvador conhece as provações, dificuldades e tentações, esperanças e alegrias da mocidade, estando por isso em condição de lhes dar simpatia e apoio. De quando em quando devemos ler para eles as interessantes histórias da Bíblia, perguntar-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina e estudar com eles a lição do sábado seguinte. Então, temos aqui diversas orientações para os pais. Pode-se ter uma variedade de tarefas então a ser feitas, de recreação na natureza e assim por diante. Nós encontramos aqui nesse texto de maneira muito clara como pode ser deleitoso o dia de sábado. E vamos ver mais o que nós temos para aprender em relação a esse tema tão importante para nós. Vamos à pergunta de número 10 agora, que diz assim: o que deve ser feito ao pôr do sol do sábado? Os pais devem tornar o sábado o que para os filhos? E que efeito tem a verdade profundamente gravada? Temos aqui um texto de Salmos 42:8 que declara: contudo o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então, se a misericórdia de Deus constantemente está em favor de nós, de manhã e à noite, de dia e de noite, como falou aqui, a canção, a oração nossa deve estar presente continuamente também diante de Deus. Diz aqui o texto, Sexto Testemunho para a Igreja, volume 6, como eu disse, página 359. Diz que ao pôr do sol é hora de elevar a voz em oração, em cânticos de louvor a Deus, celebrando o término do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Os pais poderão fazer o sábado o que em realidade deve ser, isto é, o dia mais alegre da semana, induzindo assim os filhos a considerá-lo um dia deleitoso, o dia por excelência, santo ao Senhor e digno de honra. Exorto os caros irmãos e irmãs, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Quem deseja ver os filhos observarem o sábado conforme o mandamento, deve ensinar-lhes isso, tanto por preceito como pelo exemplo. A verdade profundamente impressa no coração jamais será totalmente apagada. Poderá ser obscurecida, mas nunca destruída. As impressões feitas na tenra infância se manifestarão também nos anos futuros. As circunstâncias podem separar os filhos dos pais e afastá-los do convívio da família, mas por toda a vida as instruções recebidas na infância e adolescência vão ser uma bênção para eles. Que bendita mensagem que nós recebemos através dessa nota inspirada. Vemos que a verdade deve ser arraigada no coração da criança. Quanto mais nova ela for ensinada então nos caminhos do Senhor, essa impressão ficará na própria índole dela, de maneira que aqui fala que será uma bênção essas instruções no decorrer da vida, ao avançar para a adolescência, juventude e mesmo na idade então adulta, essa criança terá essas influências que ocorreram dentro de casa. Então, quando nós vemos um texto como esse,
Os pais então realmente devem se sentir também não só com uma carga, com um peso diante de si, mas com esse privilégio de moldar então almas para o céu. Eles podem estar fazendo o primeiro, o melhor e o maior trabalho em favor da salvação de uma pessoa. Então que possamos estar atentos diante disso e não negligenciar tal educação essencial que deve ser feita em casa. A educação religiosa deve ser feita desde os primeiros anos. A pergunta agora de número 11 nos questiona: além de recebermos as bênçãos sabáticas, que outros pontos devem ser considerados? Temos aqui o texto de Provérbios, capítulo 13, verso 18. Diz que pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Texto então, continuando do mesmo Testamento para a Igreja, volume 6, diz que se desejamos a bênção prometida aos obedientes, devemos observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes empreendamos viagens que bem poderiam ser evitadas nesse dia. Segundo a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos quanto a viagens nesse dia por terra ou mar. A esse respeito, devemos dar às crianças e jovens bom exemplo. Para ir à igreja, que requer a nossa cooperação, ao qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina, pode ser necessário viajar no sábado, mas sempre que possível devemos no dia anterior comprar a passagem e fazer todos os arranjos necessários. Quando viajarmos, devemos esforçar-nos o máximo para evitar que o dia da chegada ao destino coincida com o sábado. E o parágrafo seguinte diz ainda: se formos obrigados a viajar no sábado, devemos evitar a companhia dos que procuram atrair-nos a atenção para coisas seculares. Devemos ter a mente concentrada em Deus e com Ele entreter comunhão. Sempre que se nos ofereça a oportunidade, falemos com outros acerca da verdade. Cumpre-nos em todo tempo estar dispostos a aliviar sofrimentos e ajudar os que sofrem necessidades. Nesses casos, Deus requer de nós que façamos uso legítimo do conhecimento e sabedoria que nos deu. Não devemos, entretanto, falar acerca de negócios e nem iniciar qualquer conversação mundana. Em todo tempo, em qualquer lugar, Deus quer que lhe testemunhemos nossa fidelidade honrando o seu sábado. Então, nesse texto também são dadas orientações muito práticas e que devemos estar atentos aí para não tropeçar em nenhum dos pontos aqui que é chamado a atenção. Aqui vemos que devemos ser escrupulosos, que ela fala em relação a viagens no sábado. E aqui então vemos que, se caso for necessário, que não tenha outra possibilidade, aqui diz que devemos, tanto quanto possível, adiantar todos os arranjos, comprar passagem e assim por diante. No caso de um carro particular, então, abastecer, colocar o combustível necessário para a viagem toda no dia de sábado. Então, aqui Ellen White ainda destaca, inclusive, em relação ao retorno. Devemos evitar ao máximo, evitar no dia da chegada ser o dia de sábado, então. Não só no início, mas no fim da viagem, ter essa preocupação. E aqui diz ainda, em relação a ir à igreja, apresentar a mensagem que Deus quer que nós apresentemos. Nesse caso, pode ser necessário, de fato.
essa viagem no sábado. Aqui fala também da dificuldade, então, estando em viagem no sábado e de repente no ônibus, no trem, que seja, e você tem uma pessoa ao seu lado que você poderia entrar em contato, apresentar alguma mensagem, mas haverá também que ter o cuidado de não entrar em assuntos seculares com essa pessoa. E agora vamos para a pergunta de número 12, que é a última dessa lição. O que fazer quando a ocupação de uma pessoa impede de santificar o sábado? Aqui o texto do Vida no Campo, página 30, diz: não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude, e devemos ter o cuidado de não nos colocarmos num lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Então, existem alguns temas que estão relacionados aqui de fundo nesse texto. Ellen White fala, então, da associação com os ímpios, tomar cuidado para não estar em íntima relação com estes. Fala de uma crise que haverá em relação à observância do domingo, devemos estar atentos em relação a isso, sabendo que virá. E aqui ela fala, então, que devemos estar numa condição que possamos obedecer o sábado plenamente. Então, se uma ocupação da pessoa impede santificar o sábado, ela deve, pela fé, abandonar esse trabalho, sabendo que Deus vai abrir caminho para um novo empreendimento, que ela poderá ter fidelidade para com Deus nessa questão do sábado. Aqui fala que devemos ter o cuidado de não colocar nossa família num lugar que seja difícil, então, a guarda do sábado também. A nós e nossos filhos, aqui fala. E por fim, entra justamente diretamente num propósito que deve ter cada um de nós que vive nesses últimos dias da história terrestre, que é abandonar as cidades e ir para o campo. Aqui então ela fala que pela providência divina, então, podemos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que façamos. E aqui então, nesse sentido, seja no campo, seja na cidade, mas principalmente no campo se conseguirá tal coisa, que é uma autonomia para então ter essa liberdade em relação ao sábado, já o começo da guarda do sábado na sexta-feira à tarde, né? Tem o horário do pôr do sol na época de inverno bem cedo. Então, principalmente no campo, a pessoa poderá ter essa liberdade se ela trabalhar na parte da agricultura, e de maneira que então essa liberdade o cristão deve buscar, seja então em efetuar empreendimentos próprios, onde não tenha que ser empregado de alguém que tenha essas dificuldades. Por outro lado, aqueles que estão empregados, eles devem, de forma tranquila, pacífica, apresentar seus requisitos e mostrar que é de direito, de fato. Nós temos os conceitos de liberdade religiosa, de maneira que venha a ser também apresentado ao patrão que não é com o propósito de trabalhar menos. Devemos sempre que possível, se tiver algum tipo de trabalho também no domingo, onde formos funcionários, devemos estar dispostos a trabalhar então no domingo e apresentar que de fato o dia de descanso que não podemos ter relação é de fato do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Esse é o dia do sábado bíblico.
assim naqueles que são cristãos fiéis em outras áreas, eles apresentarão também que é uma fidelidade ao seu Deus essa questão, e que dessa maneira então eles estão pedindo algo que não é para criar dano para a empresa e nada do gênero. Precisamos então estar atentos a todos esses ensinos que nós vimos sobre a reforma na santificação do sábado, e como povo de Deus não devemos negligenciar esse ponto ao decorrer do tempo, com o costume, com atos errôneos que podemos de repente nutrir, devemos corrigi-los, mesmo que temos anos de igreja. Devemos analisar os textos que foram apresentados e ver se algum ponto a gente tem errado, devemos de fato corrigi-los enquanto há tempo. Não devemos ter qualquer vergonha, dificuldade em relação a isso, mas saber que de fato o povo de Deus deve avançar em reforma ainda, até mesmo no assunto do sábado, já conhecido desde 1844, restaurado, mas que nos seus mínimos detalhes pode estar sendo transgredido ainda, e que possamos então santificá-lo assim como Deus sagrada. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.